Olá, investidor e investidora! Sejam bem-vindos à segunda edição do Mover Voices, o podcast semanal do TC que apresenta para você que está aí do outro lado do fone de ouvido vozes relevantes do mercado financeiro. Hoje, divide a bancada aqui comigo o meu parceiro, o apresentador do Almoço de Negócios, Gui Serrano. Fala, Gui! E aí, Vini, um salve para todo mundo ligado, um prazer estar aqui. Muito bem, o prazer é nosso. Olha, a gente tem a honra de receber para essa segunda edição do Mover Voices a Arlete Nesi, doutora pela FEA USP, mestre pelo INSPER em administração, também é professora do INSPER e sócia da ON Valor. Arlete, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a super oportunidade, eu estou aqui à disposição de vocês para a gente estar conversando e que essa conversa aí evolua bastante, ajude muita gente. Ah, com certeza. Olha, uma conversa absolutamente relevante para você que está aí, que gosta de investimentos. A gente vai falar muito sobre o livro que a Arlete está lançando agora, acabou de sair, Private Equity e Venture Capital no Brasil. Governança, criação de valor e alternativas em investimentos ilíquidos. Essa publicação foi feita em parceria com o economista Fábio Jambiagi. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse livro, porque para chegar nesse documento, nesse material, tem uma longa trajetória, né, Arlete? Sim, aliás, assim, uma trajetória, uma jornada, assim, bastante prazerosa e de grande aprendizado também. Ah, então vamos tentar descobrir um pouco sobre isso e dividir esse conhecimento, esse caminho com a nossa audiência. Quando você pensou em estudar administração, como foi que você se interessou por empresas, por companhias, Arlete? Muito obrigada pela questão, né? De longa data. Né? Eu sempre me interessei por essa parte financeira, a parte de contabilidade, o que isso representava numa companhia. E eu escolhi administração de empresas, fiz a carreira num banco, né, num grande banco. Fiquei até o ano de 2005 nesse grande banco, Banco Santander. Então, eu passei por várias áreas, né, desde a área comercial até uma área de atacado, onde a gente estruturava produtos para investidores institucionais. E aí eu conheci a fundo o investidor institucional, fundo de pensão, né, que são as entidades de previdência complementar no país. E entendendo bem esse investidor, ali era por volta de 2006, eu fui compreender as oportunidades através do capital de risco, através de fundos de investimento em private equity e venture capital. E nesse interesse surgiu a oportunidade de eu sair da mesa de banco e entender a vida do empresário, né? Então, eu fui trabalhar numa grande empresa de logística para organizar a área de relações com investidores, a JSL, hoje Simpar, e fui trabalhar do lado do dono de uma companhia. Então, foi muito interessante, porque foi um momento de preparação dessa companhia, lá época do IPO, 2006, 2007. Então, foi um trabalho muito interessante para preparar a companhia e sua governança para ela captar recursos através da Bolsa de Valores. Ah, você conhece os dois lados do balcão, então, né? O lado de quem analisa as empresas e o lado do empresário que está trabalhando todos os dias, que está ali se esforçando para empreender, para conseguir entregar bons resultados e montar uma companhia sólida. Na JSL, você ficou durante quanto tempo? Cerca de 2 anos. Legal. Você fez parte do IPO, né? Cuidou do processo ali do IPO. A coordenação é de minha responsabilidade. Foi por conta dessa coordenação que eu obtive autorização da CVM para atuar com gestão de investimentos e consultoria de investimentos. Então, isso fez parte da minha história, essa experiência na JSL. Só que tem uma outra coisa, né? Legal. O banco, ele é o intermediário dessa relação. A empresa é a ponta que necessita desse recurso. E eu tive uma outra super grande oportunidade, que é do lado do investidor. Então, eu fiquei na cadeira do investidor também. Então, no primeiro momento, enquanto intermediária, colocando dívida, né? Ou fazendo os investimentos para essas empresas, enfim. Mas o outro lado é a ponta do investidor, a ponta superavitária. Né? Então, eu fui entender as dores na cadeira de gestor de investimentos de um dos maiores fundos de pensão do país, do antigo Banespa, Santander, que hoje são mais de 20 bilhões de reais, né, para investir em diversos segmentos de acordo com uma resolução, né, que é emanada aí pelo Conselho Monetário Nacional. Então, essa oportunidade de estar nessas 3 partes aí realmente
é um diferencial importante aí para chegar no livro, inclusive. A gente vai falar bastante sobre isso, mais sobre essa trajetória, né, Gui? Acho que a gente pode começar, o Arlete, destacando a questão do empreendedorismo, porque para a comunidade aqui do TC, para quem está acompanhando a nossa conversa, esse é um tema que toca muito de perto. As pessoas ou empreendem, ou tem o sonho, pelo menos a maioria das pessoas que acompanham aqui, tanto a programação da TC Rádio quanto o Mover Voices. E você lida diretamente com isso todos os dias, né? Para você, com a sua experiência, como que é empreender no Brasil? Assim, quais são os desafios nesse sentido? Gostei dessa pergunta também, porque eu também sou empreendedora. Então assim, você tem lugar de fala realmente, né? Então esse é o quarto papel, né, também, né? Então... são papéis diferentes e você vivendo, você realmente consegue entender as oportunidades, os desafios, né, que existem. Mas o empreendedor, ele parte de um sonho e de algo que ele sabe fazer muito bem e ele acredita nisso. Ele pode ter essa ideia, ele pode começar, mas o lado bacana dessa história é que é importante ter um parceiro que acredite nessa mesma ideia e que também vá colaborar com você no desenvolvimento dessa ideia. E aí tem toda essa jornada, né, até você desenvolver o seu modelo de negócio e como você vai viabilizar. Então, são desafios que dependem realmente do estágio de maturidade do seu negócio, da sua empresa. Então, empreender, ele parte de um sonho, de um brilho nos olhos e é lógico, dinheiro, né? Então, é dinheiro, não só dinheiro, tempo, toda a expertise, mas se ele não tem um recurso próprio, aí ele vai contar com família, vai contar com os amigos, até chegar em outras formas de captação de recursos, fundos de fomento e os fundos de venture capital, os anjos que vêm antes disso, enfim, esses estágios vão determinar essa oportunidade aí de estar captando recursos. Por falar em desafios, né, pensando mais na atualidade, no momento atual, no contexto político, econômico do país, enfim, como o Vini falou, né, muitos dos ouvintes, o pessoal aqui do TC investe, empreende também. Como é que você avalia o momento atual para uma pessoa que quer começar a empreender agora? Você acha que é um momento mais desafiador ou você enxerga oportunidades aí em áreas específicas? Gui, assim, a pergunta é excelente também, porque no meio das crises surgiram as grandes empresas, né? Então, e não é uma falácia, é verdade. A gente tem aí o IBM, Nescafé, Airbnb, Uber... várias empresas, vários negócios que realmente surgiram da crise. Então, eu entendo que é um desafio importante, é uma grande oportunidade também de alguém com uma ideia dar solução para uma dor. Né? Uma dor que talvez o consumidor, as pessoas nem saibam que existe uma solução para isso e essas pessoas que empreendem, que acreditam em suas ideias, elas precisam realmente avançar. A grande questão, eu falei, você tem um parceiro que é importante para estar caminhando, é a questão do recurso. Né? Então, a gente sabe hoje com a alta da inflação, né, e as taxas de juros acabam inviabilizando muitas ideias, muitos negócios, se você não observa outras formas de captação de recursos, né? O Arlete, essa pergunta do Gui me suscitou aqui, eu lembro que eu tinha lido no livro, até escrevi aqui, fui procurar, na página 94. Para quem chegou agora na nossa conversa, só repetir aqui, porque eu estou fazendo referência ao livro que a Arlete Nesi acaba de lançar, junto com o Fábio Jambiagi, que se chama Private Equity, Venture Capital no Brasil, Governança, Criação de Valor e Alternativas em Investimentos Ilíquidos. E aí na página 94, diz assim... o capítulo se chama O Ecossistema do Capital Empreendedor e da Inovação. Aí está escrito: o Brasil vive o melhor momento da sua história para se empreender ou investir em novos negócios de tecnologia. E aí era uma das perguntas que a gente tinha pensado em te fazer, se o momento de empreender é bom, né? Ou se já teve algum momento melhor no Brasil. Mas o próprio livro responde essa dúvida. O livro ele reúne um compilado de vários artigos escritos por outros autores. Então eu queria saber se você pessoalmente concorda com essa ideia de que o momento para empreender no Brasil ele é o melhor da história do nosso país. Eu concordo. Porque a gente não observa somente um cenário, né? Então, quando a gente fala de investimento de Private Equity Venture Capital, a gente olha o longo prazo e olha e observa muito as oportunidades. E o que está havendo hoje? As empresas, elas precisam entender formas de desenvolver os seus processos, a questão operacional, de tal maneira que os altos custos com juros, com a inflação, eles não comprometam a sua margem de contribuição, a sua lucratividade. Por isso,
elas precisam de soluções disruptivas. Então, empreendedores com capacidade de trazer solução para um processo operacional de uma empresa se torna relevante nesse processo. Por isso, esses negócios eles são importantes. São pessoas que não estão no dia a dia da companhia, mas que só se tornam alvo de corporações, de empresas maiores, que precisam pensar de uma forma diferente para viabilizar o seu negócio nesse novo cenário. Então, fora dessa situação, essas empresas, esses empreendedores podem trazer uma solução que, de fato, vá trazer à companhia a sustentabilidade da companhia ou novos caminhos para a companhia seguir. Falando sobre isso, né, o Vinícius citou também um momento bom para investir e para empreender, melhor dizendo, e empreender em tecnologia, né? Pensando em tecnologia, pensando em bolsa, talvez não seja o melhor momento para o investidor Juros aportar alto, né, o seu dinheiro. É o juro alto, é a inflação alta. Agora, já entrando na questão do private equity, do venture capital, essa dinâmica é parecida ou tem bastante gente aportando nesse setor? Pois é, o investidor institucional ou o investidor preparado, ele sabe que ele precisa diversificar investimento. Né? E também tem a questão do longo prazo. Então, esse prazo também determina essa oportunidade de você alocar o seu recurso e aproveitar as oportunidades. Quando a gente fala assim que do momento atual, alta de juros, essa situação da Bolsa, o investidor preparado, o investidor diversificado, ele vai observar esse mercado como oportunidade para estar comprando essas ações. Né? E o investidor de private equity, ele pensa no longo prazo. Quando a gente está falando de um investimento numa companhia privada, isso é viabilizado através desses fundos, esse investidor ele tem essa visão de longo prazo para alocar recurso nesse tipo de fundo. E faz parte da vida porque esse processo, de fato, é de longo prazo. O investimento ele é de longo prazo. Você tem outras formas de curto prazo para estar resolvendo isso. E quando a gente fala do investidor institucional, são recursos assim mais de 10 anos, por exemplo. Eu acho legal que a gente está conversando aqui e a gente nem percebe, mas a gente já entra diretamente dentro do tema do livro, né? Que é um dos assuntos principais que a gente vai abordar na conversa de hoje. Então, vamos trazer o livro aqui para o centro da nossa roda, para o centro dessa conversa, Arlete, porque eu acho que é um desafio, a gente estava falando um pouco disso nos bastidores antes de começar a gravação aqui, acho que é um desafio você criar um livro. E muita gente, alguns autores que a gente já conversou, que a gente já entrevistou, eles acabam dizendo assim, olha, o livro você não termina ele, você desiste. Chega uma hora que você fala, olha, porque se você for ficar editando, sempre tem uma coisa que você quer editar, que você quer melhorar mais. Adicionar, né, Exato. Principalmente. E como que foi o processo para você, ainda que você fez esse livro, Arlete, junto com outro autor, que é o Jean Biagi, né? Vocês tinham um pensamento parecido, tinha muita conversa ali para escolher a edição do material, como foi tudo isso? Fantástico. Na verdade, eu sou autora de um dos capítulos, mas o trabalho que a gente executou nesse livro é de organização, e isso é um desafio que eu não tinha tido ainda, né? E o meu parceiro, ele tem mais de 30 livros, eu aprendi muito com ele. Mas, especificamente sobre esse segmento, a especialista sou eu, que eu dou aula sobre esse segmento. Então, como a gente já tem experiência empreendendo na Longevitar Previdência, educação financeira e previdenciária, então a gente já tem uma harmonia e sabia muito bem o papel de cada um. Então, você tinha a estruturação do livro e cabia a mim o que a gente deveria estar apresentando e como. Então essa liberdade que a gente tinha para cada um estar atuando para desenvolver esse projeto foi extremamente importante. Então, por exemplo, a definição, a quantidade de capítulos, o número de páginas, a quantidade de páginas por capítulo, como que seria essa fluidez, quem que a gente iria convidar, né? Se seria eu mesma para estar falando, obviamente, porque eu conhecia essas pessoas e sabiam que sei que são experts, né? Que trariam esse tema, mas foi dessa maneira que funcionou. Mas relacionado a esse amor ao livro, esse começo, tal, essa história, né? Realmente começa com uma paixão, fala assim, primeiro aquele namoro, puxa, que legal, tá? Olha só, se a gente fizer um livro, né? Então fica, olha, vamos fazer assim, vamos convidar tudo são Ciclano, flores. não, maravilhoso, o tempo também, você tem... Aí, quando começa e vem a vida, tal, e essa dinâmica de você explicar qual é o objetivo do capítulo, o que você quer trazer ali, dado que você tem a visão do todo e o autor só tem daquele capítulo especificamente, aquilo tinha que conversar, eu não poderia tratar o mesmo assunto em outro capítulo. Essa conversa e depois você fazer a sua revisão, entregar, receber, devolver e tal...
chega uma hora que você fala assim, ai, tô cansada, né? E no final, você quer matar. Vamos terminar logo. Eu falei, não, termina. Mas é exatamente isso, Vini. Mas assim, é muito bom quando... É como um filho, né? Assim, você produzir, depois você vê, pronto, realmente você fica feliz. Sempre tem uma coisa ou outra para ser acertada depois, mas eu acho que a vida é assim também, né? Faz parte, o livro é como a vida. Vamos entrar então um pouco mais nessa questão do livro, nessa estruturação que você citou um pouco aí, né? Então, são 15 capítulos, né? Dividido em 5 partes. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa divisão, né? Que a nossa audiência aqui, que o leitor vai encontrar em cada uma dessas 5 partes? Sim, são 15 capítulos, eles estão divididos em 5 partes, né? E por quê, né? Por que 5 partes? Primeiramente, a gente queria enviar uma mensagem, ou melhor, tratar da questão do investidor, do investimento, dos agentes, então explicar esse todo, né? Essa ponta que realmente vai colocar o recurso, por que ela coloca o recurso, quais são os mecanismos de governança por trás disso, para poder investir nesse tipo de estrutura, aqui no caso no Brasil. Então, eu e a Andréa Minardi, nós damos aula no INSPER sobre esse curso, né? E então a gente apresentou essa estrutura, depois nós convidamos, todos os autores, se eu falar todos, são vários, né? Mas a gente trouxe essa questão do aspecto legal, do aspecto regulatório, porque dado que esse tipo de fundo, ele pode também ser oferecido, aliás, enquanto o fundo ele é distribuído para investidores, são investidores qualificados, então definição desses investidores, desse tipo de estruturação e o racional desse investidor para alocar recursos nesse tipo de estrutura. Aí a segunda parte, a gente entrou nesse primeiro estágio da companhia, né? Uma startup, uma companhia que já está caminhando para a captação de um recurso, para receber um recurso de um gestor que vai poder levar essa companhia para um outro patamar, aumentando o valor dela. Então, são várias informações, várias dicas, várias orientações dos cuidados que têm que ser observados, ou melhor, das oportunidades que existem nesse setor, até ele receber outras rodadas de investimento e quais são as principais dores, os aspectos legais, os desafios jurídicos envolvidos nesse tipo de estruturação em empresas nesse estágio de negócio. A terceira parte, a gente trata do private equity propriamente dito, ou das empresas mais maduras, onde ela já tem um nível de preparação ali para receber um recurso e também expandir seu negócio. Mas diferente de um venture capital do ecossistema, quando a gente está falando de empresas em estágio inicial, onde a dependência do negócio é muito mais do empreendedor, aqui você tem a ajuda de um gestor que vai levar a companhia, por exemplo, a consolidar o mercado. Então, existem a questão de fusões e aquisições, como funciona esse segmento. Então, esses gestores, eles têm essa capacidade e vão ajudar a companhia também a ir para outro patamar. Um outro aspecto também levantado nessa terceira parte é com relação dos outros segmentos, quando a gente fala de investimentos ilíquidos, que o mesmo veículo de investimento pode ser utilizado para investimento em infraestrutura, florestas, enfim. A quarta parte, a gente vai falar da entrega, da saída, mas antes da saída propriamente dito do investimento, né, desse tipo de fundo, do capital de uma companhia, explicar como funciona o valuation, né, como é que essa empresa é avaliada, quais são os números que são apresentados, o que ele tem que observar. E isso na hora de você estar entrando numa companhia, de você estar aportando o capital na companhia, tanto para o empreendedor como para o gestor de investimento, é interessante quais são as métricas ou quais são os indicadores ali que você, ou fórmulas, né, ou cálculos que você faz para chegar ao valor da companhia. Porque não é simplesmente um fluxo descontado de caixa ali para você chegar no valor da companhia. Se você tem uma empresa no estágio inicial, qual é o valor dela, né? Ah, legal. Então, a gente aborda esse aspecto também e também a questão do retorno ao investidor. Quais são as métricas para você observar a rentabilidade desse tipo de estruturação e aí as diferentes formas de saída ainda nessa quarta parte. E na última, a gente traz números, né, pesquisa realizada aqui no Brasil sobre múltiplos e quem são esses gestores, não quem são esses gestores que dão os melhores múltiplos, mas como que você consegue identificar
esses melhores gestores. Isso também é bacana aqui no Brasil. É um guia completo para quem quer entrar mais nesse tipo de investimento, né? E a gente vai detalhar agora um pouco os temas, alguns desses temas que você trouxe aqui pra gente. Antes disso, você falou que são vários autores, né, Alete, que participam do livro e cada um tem ali o seu capítulo, o seu artigo. São artigos inéditos, feitos única e exclusivamente para o livro, ou já são artigos publicados em outros jornais, em revistas científicas, que foram compilados aqui no material? Não, são capítulos inéditos, porque eles foram concebidos a partir da nossa ideia. Tá. Né? Então, e da experiência nos cursos que eu lido, com as pessoas que eu converso, relacionado ao ecossistema desse tipo de investimento. E foi um pedido para cada um desses autores, obviamente, considerando a experiência deles, né? E tudo com muito cuidado para que houvesse realmente uma fundamentação em literatura no Brasil ou fora do país, que realmente desse um fundamento para aquilo que ele estivesse colocando. Não fosse simplesmente algo que saiu da cabeça dele, não. Mas que realmente tinha uma revisão de literatura, porque ele também tem como objetivo atender cursos de graduação, pós-graduação, e as pessoas podem beber da fonte, né, que foram realmente a base para esses autores escreverem e desenvolverem cada capítulo. Muito legal. Fala aí, Gui. Você pincelou um pouco na sua resposta anterior, quando explicava sobre as partes, sobre os conceitos, né, de private equity, de venture capital. Agora, para quem está chegando agora, para quem não está entendendo muito bem esses termos e quer entender, quer conhecer o livro, sobre o que a gente está falando? Private equity e venture capital. Excelente. A gente está falando de capital de risco, né? O private capital, o capital privado, né? Então, nós estamos falando de investimento em companhias de capital fechado, né? E essa denominação, esse segmento, essa classe de ativo, então, quando a gente fala de o private equity, ele engloba o venture capital, né? E essa definição, ela depende do estágio de maturidade da companhia. Então, uma companhia nascente, que tipo de captação de recurso ela pode obter até ela ser preparada para abertura de capital, que é uma forma de saída dessa companhia. O Alete, então, só para deixar claro para quem está acompanhando a gente, tanto quando, assim, eu estou falando de private equity e venture capital, eu estou falando da mesma coisa, estou falando de investimento em empresas que não têm capital aberto, mas a diferença é o estágio em que essa empresa se encontra, é isso? Exatamente. O estágio dessa companhia. E o que envolve esse estágio dessa companhia, né? Aquilo que ela gera, né? Se o recurso que ela gera é para pagar as contas, né? Do dia a dia, ou se ela já tem uma visão para estar investindo no negócio propriamente dito, em desenvolver um produto ou uma parte operacional. A gente observa também como está a gestão da companhia, se ela ainda é centralizada no empreendedor ou se ela já conta com profissionais, como está estruturada a parte de contabilidade, se já tem contabilidade auditada. E no estágio mais avançado, como é que está a governança dessa companhia, como as decisões são tomadas, existe um colegiado através de um conselho de administração. Então, à medida que você consegue responder essas questões, então a visão, se é uma visão de curto prazo, eu preciso gerar uma receita aqui para poder pagar a conta. Então, é a visão, como está a gestão, se ela é centralizada ainda no empreendedor, como é que está o processo, se ele está organizado, se existem outros profissionais ajudando já essa companhia, a contabilidade auditada e a parte de governança. Então, são aspectos em que você consegue definir o estágio de maturidade dessa companhia. Uma vez definido esse estágio de maturidade, você se torna apto, ou melhor, você se torna alvo de oportunidades, né, para esses gestores de fundos, né, desse capital de risco. Então, por exemplo, se nós três temos uma ideia e não temos recurso, pode entrar uma outra pessoa para investir com a gente, é um investidor anjo. Então, é algo que você estabelece ali com esse investidor anjo. Se você já tem uma ideia, já tem um produto, você pode acessar outros fundos de fomento com a sua ideia, enfim, com algo mais que você consiga explicar o seu negócio. À medida que você vai desenvolvendo, vai conseguindo explicar o seu negócio, você vai trazendo outros investidores. Então, tem empresas em determinados estágios, né, de desenvolvimento do negócio que já tem um investidor, um fundo de venture capital, e vem
um outro fundo de venture capital ajudar essa companhia com esse capital e que vai dar uma outra, ou melhor, uma outra ajuda, uma outra contribuição no desenvolvimento dessa companhia. Acho que ficou bem legal. Fazendo uma comparação aqui a grosso modo, né, até brincando um pouco. O investidor anjo é sua mãe. Não, o pessoal que gosta de assistir aquele Shark Tank, né? Que a galera vai lá com uma ideia, tem um negócio, não sei o quê, e apresenta ali para os investidores. Quer dizer, ela precisa do dinheiro daquele cara ali e precisa que ele acredite na ideia para poder desenvolver o negócio dele. Faz sentido a analogia que o Gui faz aqui? Já assistiu esse programa? Sim, claro. É isso, né? É isso. Pô, muito legal. E esse brilho nos olhos, ele realmente é importante. E você tem esses investidores, essas pessoas, né? Esses grupos realmente organizados para investir nesse tipo de negócio, né? E quem pode? Porque, por exemplo, você deu um exemplo bom aqui do programa, né? Você vê ali pessoas que estão investindo nessas empresas, já são pessoas que têm a sua carreira consolidada, não quem está oferecendo o negócio, mas quem está entrando como sócio do negócio. E via de regra, o Arlete, já são pessoas que pelo menos dá a entender ali que têm bons recursos financeiros, né? Que financeiramente já são independentes. Para quem está ouvindo a nossa conversa, é só para esse tipo de pessoa que o Private Equity e o Venture Capital se apresenta? Ou qualquer investidor consegue, aí, desde que junte um pouco de dinheiro, também fazer parte dessa classe de investidores, fazer esse tipo de investimento em empresas que têm capital fechado? Nossa, uau! A sua pergunta ela é bastante complexa. E eu vou dividir aqui. Tá. Então, assim... Quando nós fazemos um negócio, assim, eu observo o negócio de vocês e me interessa, eu sou investidor. Eu faço esse negócio com você. E a gente pode fazer um contrato, né? Tem um nome, tudo, tem toda essa parte legal, mas é um contrato entre as partes, de como eu vou entrar, como é que vai ser a nossa relação, enfim. Você tem esse contrato, um termo, né, em que a gente vai estabelecer e que eu vou colocar esse capital e você tem tanto tempo para estar demonstrando o que você está gerando com relação a esse capital. Na medida em que você for atraindo outros gestores, outros investidores e precisar de outros investidores e utilizar um fundo, por exemplo, aquele investidor anjo não é mais suficiente, você precisa entrar com o fundo, quem investe nesse fundo já não é mais esse investidor que você estabelece um contrato. Quem investe nesse fundo, que vai investir na sua companhia, seja de uma companhia menor, mas que está captando via fundo, precisa se sujeitar a regras da CVM. Então, não é qualquer investidor. Tá. Então, são investidores qualificados. Então, existe uma instrução da CVM em que tem essa classificação. Então, investidores com patrimônio financeiro acima de R$1 milhão, pessoas físicas, e os investidores institucionais, os investidores profissionais, são as entidades de previdência, os fundos de investimento, e tem toda essa relação lá. Então, por exemplo, se você vai num distribuidor de um fundo como esse, previamente, se ele vai oferecer isso para um investidor, esse investidor ele tem que ter sido devidamente classificado no perfil. Né? Se ele, de fato, é um perfil, digamos, basicamente, o perfil moderado, ou conservador, ou agressivo. Então, não é para de fato, um investidor assim moderado ou conservador. E, além disso, precisa ver a classificação dele também com relação a ser qualificado ou não. Então, não é qualquer pessoa. Se formos somente nós, um contrato entre partes, é um investidor anjo. Existe uma forma de você fazer isso, contrato com um advogado, faz isso, mas quando esse fundo ele é distribuído para o mercado, realmente você tem que ser um investidor qualificado. De qualquer forma, no caso do investidor anjo, também precisa ser um investidor que tenha ali recursos financeiros, né, que geralmente são um pouco mais altos para aportar naquela empresa. Então, em geral, estamos falando de investidores um pouco mais qualificados. Certamente. Eu acredito que sim, mas eles se reúnem, né? Então, em tese, sim. E não é só isso, né? Eles também são pessoas que não colocam somente o capital, mas eles também ajudam a companhia. Gestão. Muito mais no networking da companhia, porque o negócio, em essência, ainda está com o empreendedor. A ideia é que o empreendedor realmente ele tem a capacidade de desenvolver, ele sabe o que ele precisa. Mas esse networking é outra colaboração extremamente relevante que pode ser o grande atrativo para o empreendedor fazer essa sociedade, né? Ou essa parceria, eu recebo esse investimento desse investidor anjo, que não é só dinheiro, realmente é essa colaboração. Legal. Olha, tem várias coisas que eu quero tratar aqui com você, o Arlete, e acho que a primeira delas, assim, né, continuando aqui a
a nossa conversa é falar um pouco sobre o perfil de quem planeja investir nesse tipo de ativo, né? Em empresas que têm capital fechado. Porque, via de regra, a gente conversa muito aqui no TC, Gui, sobre empresas que têm capital aberto. Sim. A gente apresenta um almoço de negócio na TC Rádio aí todos os dias, para quem ainda não conhece, meio-dia às 2 todos os dias, de segunda a sexta. E aí o foco do almoço de negócios, Arlete, é justamente empresas que têm capital aberto, que são negociadas em bolsa. E a gente sabe que a renda variável, ela varia, então tem um risco. Para quem está ouvindo a gente, fala assim, poxa, qual que é o risco de eu investir o meu dinheiro numa empresa que tem capital fechado? Porque todo mundo quer investir no próximo Nubank. E aí o negócio vai que vai, é uma maravilha. Mas não são todas as empresas também que têm tanto sucesso assim. Como que o investidor consegue calcular esse risco, já que a empresa não tem a obrigatoriedade de apresentar balanços trimestrais e tal? Como se faz essa gestão do risco? Excelente. A gente, de novo, está falando de empresas em vários estágios. Então, quanto mais maduro for o estágio dessa companhia, e aí eu falo, por exemplo, do aspecto contábil, isso realmente torna mais transparente, né, a forma como ele vai avaliar essa companhia. Ele tem acesso aos dados, os dados eles estão ali, possivelmente até auditados. Então, você consegue avaliar essa companhia através dos números, enfim, e se ela já gera receita, você tem condições de fazer projeções. Agora, quando quando é somente uma ideia, você está trabalhando basicamente com hipóteses, ou seja, o seu risco é maior, é muito maior. Então, de novo, vai depender do estágio dessa companhia. Agora, o risco está exatamente nessa assimetria de informação, porque uma empresa listada em bolsa, os dados são públicos, né? Então, você tem regras para dispor esses dados e, inclusive, para você entender como se dá a governança da companhia, a depender da forma como ela está listada em bolsa. Né? A gente está falando, por exemplo, da TC, que é listada no novo mercado. Então, tem todas as exigências a serem cumpridas ali para vocês permanecerem nesse novo mercado, Sim. que dá segurança para esse investidor que busca esse tipo de ativo, esse tipo de ação de uma companhia de novo mercado. Uma empresa que não é listada é aquilo que ela te oferece, é aquilo que ela te apresenta. E se você não for um especialista do setor, né, o que conhece profundamente o setor de atuação daquela empresa, é uma outra dificuldade de você estar interpretando essa informação também. Então, o alto risco vem exatamente da pouca transparência, ou seja, não existe essa transparência de você entrar ali e observar esses dados, e também dessa assimetria, né, de você entender ou não o negócio da companhia para ela gerar essa receita. Boa. Ainda nessa linha, pensando em valuation, né? Você citou aí empresas em estágio um pouco mais avançado, que tem ali seus dados, muitas vezes auditados. Imagino que é por aí que seja feito ali o valuation. Mas e as empresas mais novas, que não têm dados? Como é que você vai, enfim... fazer esse cálculo, né? Pois realmente é aquele valor que os dois entenderem, as partes entenderem que vale a companhia. Mais informal, né? arte. É arte. Ô, Arlete, você já participou desse tipo de processo com toda a sua experiência? De chegar numa empresa ou de ser contratada para avaliar quanto uma empresa vale, e aí você chega até lá e tem a dificuldade de conseguir dados para fazer esse tipo de avaliação? Já aconteceu com você ao longo da sua trajetória alguma coisa nesse sentido? Bom, eu já tive, com relação à dívida, obviamente, né? Então você tinha todos esses dados, as empresas não tinham capital aberto, então para ela tomar dívida num banco, ela tem que dar todas as informações da companhia. Claro, né? Sua experiência dentro do Santander. Então, você consegue obter indicadores, fazer projeções, porque a empresa ela vai te conceder isso. E também critérios para você conceder, como esses dados todos, esses relatórios, as demonstrações estarem auditadas, o que facilita a vida de quem vai emprestar recurso e também para quem vai efetivamente investir. Mas quando a gente fala, quando você falou de... Eu vou falar uma outra situação. Eu, enquanto empreendedora, né? Legal. Então, quando a gente criou ou lançou a nossa plataforma, é uma plataforma online que ajuda as pessoas, né, no processo de educação financeira e previdenciária através de um blog e através de simuladores de cálculo de renda. São 5 simuladores que a gente batizou aí carinhosamente de Longevicalcs. Quando a gente lançou e saiu o jornal, já veio o investidor querer colocar recurso na companhia, né? E aí, para a gente falar se aceitava ou não, como é que eu negociava isso? Bom, enfim, qual é o valor da minha companhia? O que eu considero? Eu não tinha ainda um fluxo de caixa para eu também
está avaliando? Ou será que eu também quero esse recurso dessa pessoa agora? Ou quanto por cento e do que essa empresa vai ter, ou esse investidor vai ter da companhia? É variável, né? São variáveis, mas de verdade é aquilo que você definir e também a relação que você vai querer ter com esse investidor, porque R$1 milhão pode ser 10% da sua companhia, mas pode ser 80% ou mais de 50% já tem controle da sua companhia, né? Sem dúvida. Mas é aquilo, então tem essa percepção e de potencial também, mas de novo, é aquilo que você entender que é valor para a companhia e no que você acreditar também. Olete, ainda nesse escopo aqui que a gente está tratando agora das empresas, até nos bastidores, não sei se você estava junto ali, a gente estava conversando, porque no Brasil tem uma característica de empresas, elas começarem, pelo menos o pontapé, em família. Às vezes você vai abrir uma loja, você vai abrir um negócio com o seu primo, com o seu irmão, com o cunhado, aí o risco já é grande, mas aí a coisa começa assim bem familiar, e o negócio dá certo, vai crescendo, e a empresa também vai mudando de patamar. Acontece que a gente chega até a noticiar aqui, né, o almoço de negócios, por exemplo, em empresas que têm capital aberto, que às vezes as famílias que são donas de uma empresa que, portanto, já está na B3, tem toda a regulamentação ali, mas que acabam brigando. E o negócio, ao invés de aproximar, a família acaba afastando e, evidentemente, a própria companhia é prejudicada por essa briga entre parentes. Em empresas que têm capital fechado, você já viu algo parecido assim acontecer? É comum rolar isso? Porque você está falando de pessoas, de família, e vez ou outra a família não se dá tão bem assim. Já passou por algo parecido, Arlete? Sim. Isso continua, quer dizer, nasce ali, né, com a empresa, e se as pessoas elas continuam na gestão da companhia, em conselho, enfim, essa situação ela vai continuar. São relações. Né? Então, quando a gente fala de empresa, de colocar dinheiro, ou na sociedade, você está falando de relação de pessoas, né? E é difícil. O ser humano ele é complexo, né? Então, de fato, existe isso. Então, as mesmas soluções para companhias abertas, elas podem servir para uma empresa que é de capital fechado, por exemplo, o conselho de família. Né? Então, se você está pensando, precisa expandir o negócio, precisa captar um recurso, esse tipo de situação que pode minar uma oportunidade de negócio de expansão através de um capital de risco, ou desse investidor de fora está entrando, esse conselho de família é para resolver. Mas isso realmente é um estágio de maturidade da companhia, dela também querer essa oportunidade, porque às vezes ela quer ficar lá em família e não quer esse recurso. É o próximo passo, né? O próximo passo. Então, vai depender realmente dos objetivos. O negócio pode ser incrível, fantástico, ele precisa de capital para crescer ou tecnologia para mudar a forma como é feito o processo e manter a margem. Se eles não quiserem outros e esse terceiro entrar e ele interferir nessa relação, ele vai ficar no estágio que ele está e ver o que acontece. Mas realmente é uma situação complexa e a governança corporativa, ela está aí para ajudar realmente, e tem esse mecanismo de conselho de família para minimizar e essas questões familiares elas serem resolvidas no conselho de família e não chegar no conselho de administração de uma empresa. Você falou de governança agora, era justamente o tema que eu queria entrar. Ainda continuando nesse paralelo aí entre empresas abertas e empresas fechadas, a gente vê, claro, na Bolsa, né, uma preocupação cada vez maior com o tal do ESG, né, e isso gerando cada vez mais valor para as empresas ao olhar do investidor. Então, a gente vê as empresas correndo atrás desse tipo de coisa, metas ambientais, sustentabilidade, enfim. E nas empresas que não são abertas, que são fechadas, enfim, essas empresas que a gente está tratando, como se dá essa preocupação? Existe uma preocupação grande nesse sentido? Como que é? E, se eu não estou enganado, você tem um projeto nesse sentido também, trabalha nesse sentido, não é? Então, quando a gente fala de ESG, a gente está falando ou ASG, ambiental, social e governança, né? Existe sim essa preocupação, né? A começar até pela própria governança da companhia, né? No mundo todo, os investidores estão com o olho nas empresas, seja empresa de capital aberto, seja empresa de capital fechado, as considerações que elas têm para as questões sociais e ambientais de governança. E quando você citou desse projeto, como essas companhias elas estão demonstrando o seu negócio para esses investidores, para o mercado.
E esses aspectos, eles precisam ser transparentes para o mercado também, né? Como que essas empresas elas vão dar transparência das ações delas em solução a essas questões sociais, ambientais e governança. Então, é um projeto, sim, que a gente está pensando especificamente em empresas de capital fechado. Assim como as empresas abertas têm códigos, né, de melhores práticas de governança, também a gente está desenvolvendo esse trabalho no IBGC, inclusive, pensando nessa empresa que necessita, por exemplo, captar recurso através de um fundo de private equity ou de venture capital, né, se for dependendo do estágio da companhia, e como que ela vai se apresentar, como que está a governança dessa companhia. Então, é um trabalho bem interessante também, com essa preocupação do ISD também. O Arlete, a gente está falando muito sobre a questão do capital privado, porque a gente está falando de startups, empresas, investidor anjo, mas qual o papel do setor público no meio desse tipo de negócio, né? O setor público, ele pode incentivar, ele pode fomentar o surgimento de novas empresas. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso também, porque o livro passa por isso, né? Sim. Sim, esse foi um cuidado que a gente teve também. Então, nós convidamos autores brilhantes para tratar do tema, que lidam ou lidaram na sua carreira, ou estão lidando com esse tipo de... são fundos de fomento, ou seja, para incentivar esses negócios, essas empresas nascentes, essas empresas que precisam desenvolver esse capital. E a gente sabe que uma economia forte, ela vem exatamente do setor público também ajudando essas companhias, porque a gente está falando de investimento na economia real. São empresas que geram empregos. E por sua vez, esses empregos, você gera consumo. Então, quando você observa outras, eu tive a oportunidade para conhecer o universo de startups lá em Israel. Então, você vê toda a dificuldade que eles têm no contexto de vida que eles têm, o mercado deles é um mercado externo e eles precisam criar ali dentro daquela estrutura. Então, a começar pela cultura, né? Então, mas tem todo o apoio também do setor público para incentivar o empreendedorismo, para pensar em outros mercados, para estar colocando produto, enfim. E como uma nação que realmente tem esse olhar, como ela se desenvolve economicamente e também tecnologicamente, né? Quando eu penso em Israel, nessa questão de tecnologia, o Waze, né? É um dos aplicativos Sim. que surgiram lá, que aqui no Brasil todo mundo usa. Agora, o Arlete, a partir disso que você falou, me suscitaram outras duas perguntas, né, ou dúvidas aqui, né? A primeira é o seguinte, na sua opinião, o Brasil tem a cultura do empreendedorismo? Você citou a Israel, né, que você foi até lá, você conseguiu ver isso mais de perto, que é um país cuja sociedade tem essa cultura de tentar empreender, de tentar arriscar. Você vê essa cultura no brasileiro? Você acha que a gente está criando essa cultura passo a passo? O que você acha? Depois eu faço a segunda. Nossa, eu acredito muito nisso, né? O brasileiro, ele é um empreendedor também. A questão que quando a gente faz essa comparação com Israel, que tem uma distância muito grande, não só geográfica. Tem vários pontos diferentes entre Brasil e Israel, né? Mas a gente tem tantas condições favoráveis, por exemplo, a nossa questão climática aqui do país, a gente uma extensão territorial tão grande e a gente fala o mesmo idioma. Né? Então, são tantas vantagens, né? Tantas oportunidades, que o que nos falta o que eu entendo, é o medo de errar. Então, essa nossa cultura, você erra ou você entra numa falência, você é um fracassado. Não, você tem um super aprendizado aí. Quando você vai buscar... Eu fui buscar histórias de empresa, quando você vai buscar história de empresas, eu não vejo... É difícil você ver, assim, olha, eu errei aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você só vê aquela trajetória maravilhosa, que realmente tem, tá? Que explica o resultado da companhia naquele momento. Mas, certamente, ela passou por situações difíceis, né? Que poderia até se sentir desacreditada. E deixou passar aquilo de colocar por que não trazer isso também? Porque daí vem um aprendizado. Né? E, infelizmente, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco essa continuidade e vocês vão ver no livro também essa importância, né, de você, tem estatística, né, de você começar, quantos tinham errado antes até acertar,
né, bem bacana também. Vou deixar para vocês verem lá. Boa, boa. E para te passar a bola, Manda Gui, bala. a segunda era justamente essa questão da importância do político nesse cenário de fomento a novas empresas, né? Porque dependendo do político, dependendo do partido, a gente sabe na história do Brasil que às vezes você tem mais ou menos incentivo. Então, assim, para quem está acompanhando a nossa conversa hoje, e a gente sabe que tem muita gente da comunidade do TC que olha para a eleição. A gente está em 2022, é um ano eleitoral. Eu queria que você falasse pela sua experiência de anos nesse setor, qual que é a relevância de um político? Por exemplo, o presidente da República, ele é determinante na decisão de políticas públicas nesse sentido de favorecer ou não o empreendedorismo, ou a relevância do presidente em si, né, que ocupa o mais alto cargo do executivo, diante de todo o organismo que a gente tem do setor público, ele passa a não ser tão relevante para quem pretende empreender. Como que é o peso do presidente da República no que ele pode fazer para favorecer ou não políticas a favor do empreendedorismo? Uau! Deu para entender? Ela é extremamente relevante. É Acabei muito de importante. falar a história ali da nação de Israel, mas aqui no Brasil, esse nosso papel, a política, ela é importante, até essa dedicação que a gente fez, um capítulo sobre o setor público, né, incentivando o empreendedorismo, e óbvio que vem do posto máximo do nosso país, né? Então, eu acredito muito, sim, nesse papel de trazer realmente o empreendedorismo no brasileiro, né? Eu perguntei isso porque tem alguns casos que a gente ouve analistas dizerem aqui, por exemplo, já passaram pela TC Rádio, pessoas dizendo, olha, se ganhar Lula, se ganhar Bolsonaro, a bolsa sobe dos dois jeitos. No fim das contas, a pessoa que está ali no posto máximo do executivo, ela não faz tanta diferença assim, porque a tendência é que a médio e longo prazo do mandato, ela vai se convergir para o centro. E aí as coisas acabam não sendo tão impactadas, né? Existe uma questão de diferença estrutural de ideologia entre os dois principais candidatos que eu citei aqui, que lideram as intenções de votos no momento. Então eu queria saber na questão de política pública para quem está empreendendo. Nesse caso especificamente, não pensando tanto então na empresa que já tem o capital aberto, mas na que está começando agora, ali dando os primeiros passos, esse posto é bastante relevante. É relevante, que a gente está falando do capital de risco, né? Então, o capital privado, ele é importante, ele é essencial para uma economia, mas uma empresa que está nascendo com alto risco, né, que ela está começando o seu negócio e você está trabalhando em cima de premissas para falar quando ela vai começar a gerar esse negócio, quando ela vai ter o break-even, começar a dar esse seu lucro, você tem um risco muito grande, né? E quem vai colocar esse capital em risco, né? Certamente, o setor público, ele é uma peça relevante, principalmente para quem está começando. Precisa haver essa maior disponibilidade de recursos para esse tipo de investidor. Boa. Fala aí, Gui. Pensando ainda nesse paralelo que a gente está tentando traçar aí entre Israel e Brasil, né, no sentido do empreendedorismo, eu resgatei aqui algumas anotações que a gente fez sobre o livro na página 37. A transformação digital coloca em xeque modelos de negócios tradicionais. E aí a pergunta é, se na sua visão o empresário brasileiro entende a importância do investimento tecnológico, independente da área de atuação da empresa, e para além disso, qual é o tamanho do acesso que o empreendedor brasileiro tem a essa tecnologia? Por exemplo, se a gente comparar com um país como Israel, que é o que está em pauta aqui, eu imagino que lá você tem um desenvolvimento tecnológico muito forte, né? Existe uma disparidade assim, e o quão difícil é para o investidor brasileiro essa disparidade, o quão atrás essa disparidade nos coloca? Então, a gente está falando das empresas, né, que precisam desenvolver, que a tecnologia é importante, como que elas têm acesso a essa tecnologia, né? Bom, quando a gente fala de startups e ver esse boom, principalmente de empresas de tecnologia recebendo recursos de venture capital, e a gente viu isso muito forte em plena pandemia, é exatamente porque essas empresas, elas têm solução para aquelas tradicionais que internamente não conseguem ver a solução de um processo que pode ser automatizado ou ter redução de custo através da própria tecnologia. Né? Então, estudos, enfim, até o nosso livro, ele coloca realmente isso como oportunidade. Então, a empresa
em qualquer estágio que ela esteja, né, ou estiver, ela tem que pensar em como ela pode fazer diferente. Se ela não consegue fazer isso dentro de casa, através de uma área de pesquisa, ela traz de fora. Né? Ela traz esses empreendedores para entender o que eles estão fazendo e isso poder ser uma solução para o seu operacional, por exemplo. E isso tem crescido no Brasil. Né, o Corporate Venture Capital, né? Então, CVC, né? Então, as empresas, elas formam, elas têm esse recurso para trazer esses empreendedores para eles poderem, talvez, ser uma solução para um processo interno da companhia ou mesmo um novo negócio, ou repensar o negócio da companhia. Então, as próprias empresas também estão investindo nessas startups como solução tecnológica para o seu negócio. E o livro fala isso, em outras palavras, o livro diz alguma coisa assim, me marcou bem essa frase, porque minha família é do interior de São Paulo, tem uma parte ali no sul de Minas, e tem alguns tios que empreendem assim, mas coisa muito pequenininha, um negócio familiar. E tem uns tios mais cabeça dura, que às vezes eu tô falando com eles assim, aí o pessoal fala, não, mas a minha empresa não precisa de tecnologia, isso aqui eu já faço isso aqui há 20 anos igual e tá tudo certo, e é isso aqui mesmo. E o livro fala justamente o contrário, fala que o empreendedor hoje, independentemente do negócio que ele vai atuar, não ter tecnologia embutida nesse negócio, o coloca fora do game. Então, independentemente do modelo de negócio, tecnologia é uma pauta, né? Quando o Gui cita essa questão da comparação de Israel e Brasil, você acha que o nosso país, ele tem hoje uma mão de obra qualificada? Porque às vezes a empresa tem demanda, mas não consegue encontrar a mão de obra. A gente tem essa mão de obra aqui? Puxa, é excelente. Uma coisa que a gente observa em Israel é o trabalho da universidade junto com o empreendedor. Né? Então, e mesmo dentro da universidade, a pessoa ela não sai de lá sem ter passado por todas as áreas do conhecimento. Então, alguém que trabalha com sistemas, engenharia de sistemas, vai fazer uma disciplina de psicologia, vai estudar lá na área de psicologia também. Então, você tem essas pessoas saindo dessas universidades, mas a universidade muito próxima dessas startups, dessas empresas. Então, você tem essa simbiose. Aqui no Brasil, quando você fala de mão de obra qualificada, como é que está o ensino, como é que está a educação, então isso realmente tem um reflexo grande na qualificação de mão de obra aqui do brasileiro e faz toda a diferença. É um conjunto de fatores e é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Arlete, olha, tem algumas perguntas aqui que a gente separou também e teve uma frase do livro, deixa eu ver se eu encontro essa frase aqui agora, porque me marcou bastante e eu falei, puxa, eu gostaria de ouvir você falando sobre isso, né? Diz aqui, na verdade tem 2 pontos. Na página 85, faz uma analogia muito legal sobre Davi e Golias. E eu acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? De empresas startups que conseguem vencer uma outra companhia que já está ali mais consolidada, em certo momento cita até o Nubank, algo assim. Para você conseguir ter sucesso nesse sentido, claro que isso passa por tecnologia também, mas para além disso, né? Como que o Davi consegue vencer o Golias e, por consequência, as pessoas que apostaram nessa companhia, seja por meio de private equity ou do venture capital, conseguem, por consequência, serem vencedoras também. Pois é. É a disrupção, né? É uma palavra que tem sido muito utilizada, mas é o pensar diferente. Né? E esse pensar diferente, junto com a tecnologia, ela realmente traz transformações e derruba um Golias, né? Que você não imaginava que poderia realmente ser derrubado. Né? Então, e isso é bom para toda a sociedade. Né? E o investidor não quer estar fora disso. Ele quer participar dessas empresas que podem ter esse potencial, não de derrubar uma grande companhia, mas de trazer uma solução diferente que reduz, que melhora a vida das pessoas e também pode transformar um setor. Porque a gente usa a analogia do derrubar, porque Davi vence Golias e derruba o gigante. No caso aqui, uma empresa não precisa derrubar a outra, mas você consegue ali um espaço de mercado que antes você tinha uma empresa navegando sozinha, né? Eu achei a frase aqui que eu estava procurando, é na página 68. Diz assim: no Brasil, temos uma tendência à hipertrofia normativa. Entre nós, há uma crença equivocada de que as regras normativas serão capazes de resolver todos os nossos problemas. O que quer dizer essa frase? Queria que, assim, explique mais, Arlete, porque essa frase eu fiquei lendo, eu fiquei pensando muito sobre ela. Falei, quero ouvir a Arlete sobre isso.
Pois é, nem tudo está escrito. A própria norma ela vem depois dessa prática, né, da evolução da sociedade. E se você não pensa em soluções e depender somente do quadrado ou da regra, óbvio que você tem que observar aquilo que está disposto em legislação. Mas existem soluções, existem áreas que talvez ainda não tenha nada escrito sobre isso. Se você não tiver essa compreensão e saber como você pode atuar e com segurança em detrimento de não ainda haver um normativo, você precisa entender como é que você pode construir, ou seja, não se inibir por conta de não haver ainda esse normativo que te dá essa proteção. Porque quando eu li, eu fiquei pensando assim, puxa, às vezes a gente fica buscando algumas, vou colocar aqui entre aspas, desculpas na própria lei para deixar de fazer algo. Fala, puxa, eu queria muito fazer isso, mas a lei me proíbe, mas tal coisa. E às vezes a solução está justamente você pensar fora da caixa, e eu gostei muito do que você falou. Às vezes não, se você pensar em algo tão inovador, tão disruptivo, às vezes não tem nem lei sobre isso, porque você foi a primeira pessoa a chegar ali naquele ponto, né? Exatamente. Pô, eu achei legal. A gente não está falando, né, agora sobre essa discussão da regulação para as fintechs, para os bancos digitais, né? Entra nisso que você estava falando agora. Não existe nenhuma lei propriamente específica. Pô, é tão isso. diferente, né, o que Exato. algumas empresas oferecem, que você precisa primeiro surge a empresa e depois surge a legislação, porque a empresa é tão inovadora, né? Ô Arlete, por falar nisso, e também para caminhar aqui para a reta final da nossa conversa, tem 2 pontos que eu gostaria de abordar. Todo mundo que está acompanhando aqui desde o início o nosso podcast, o Mover Voices, essa segunda edição, entendeu, acho que bem o caminho para você entrar numa empresa, quem pode, quem não pode, a diferença entre Private Equity e Venture Capital. Mas agora a pessoa fala assim, beleza, entrei na empresa, juntei o dinheiro, o patrimônio necessário, coloquei meu dinheiro num fundo que faz esse tipo de investimento, e a hora de sair? Qual que é a hora de colocar o lucro no bolso? Porque no fim das contas, tanto quem investe em renda fixa, em renda variável, seja ela empresa de capital aberto ou não, eu acho que visa o aumento do patrimônio, o que é mais do que justo. Você está colocando o seu dinheiro em risco para conseguir aumentar esse patrimônio. Existe um momento correto de sair? Qual que é a hora e como, né? É só quando a empresa abre capital, IPO, ou tem outras alternativas para você sair desse tipo de investimento? Ótimo. É importante a sua questão, até porque a gente havia conversado da relação Avenida Paulista, né? É verdade, a gente falou nos bastidores A aqui. gente falou do investimento na empresa, né, que não pode ser uma Avenida Paulista, começar no Paraíso e terminar na Consolação. Tem que ser, porque essa relação do fundo de Private Equity na empresa investida, ela tem que ser uma boa relação para ter uma boa saída. E a saída é você levantar o seu capital, é esse fundo sair da companhia, e essa saída não se dá somente através do IPO, que depende de uma situação de cenário para sair como o melhor momento, por exemplo. Mas as outras formas, né, e até talvez mais comum, né, é de você vender a sua participação, o fundo, para um comprador estratégico, alguém que esteja consolidando o mercado, ou você junto com essa companhia, então existe essa saída também, ou mesmo de um outro fundo comprar e dar saída para esse fundo, né, que aportou o recurso inicialmente, então outro fundo compra a participação. E num cenário ruim é para o próprio empreendedor, né, mas que existe, e você precisa dar liquidez também para quem colocou o recurso no fundo, né, no fundo de investimento de Private Equity. Né? Existe um período médio, dá para a gente falar nisso? E, olha, geralmente, quando você faz esse tipo de investimento, você vai receber seu recurso em X anos. Ótimo. Então, é importante o seguinte, a gente tem o investidor e tem o fundo de private equity que investe nessas empresas. O tempo médio que esse fundo fica nas empresas, vamos falar em 7 anos. Né? Então, esse investidor que aportou recurso nesse fundo, que investe em várias empresas, ele só vai receber o recurso, assim, a depender do regulamento, onde estão todas as regras específicas daquele fundo, que é regulado pela CVM, vai depender da saída dessas empresas. Né? Então, não é quando ele quer. Então, ele vai ter o retorno dele, né, quando esse gestor do fundo conseguir vender a companhia ou sair a companhia através do IPO. Legal. Certo? Então, não é ele que decide. Com relação ao investimento, né, a gente já explicou aqui que não é um investimento comum, é para um investidor qualificado. Então, é importante que ele saiba que ele precisa diversificar investimentos se ele é qualificado.
né? Então, ele sabe que ele não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Ou seja, ele não vai aportar grande parte do seu recurso ali para aumentar o seu patrimônio. É uma parte, sabendo que ele não tem liquidez naquele recurso quando ele quiser. Vai depender, sim, dessa capacidade desse gestor, e aí, quando a gente, na última parte do livro, a gente traz essa abordagem, né, de seleção de gestores, que esses gestores que, de fato, vão conseguir dar a melhor saída e, portanto, o melhor resultado para o investidor. Então, é um investimento ilíquido, ele não sai quando ele quer, e sim quando esse gestor conseguir vender, ou no término, enfim, ele receber a companhia, que é a pior coisa, né? Receber a própria companhia, a parte da companhia, que é o investidor, ele não quer isso. Legal. Gui, essa última pergunta para a gente encerrar. Eu queria entender quais outros riscos a gente poderia apontar para esse tipo de investimento. Você falou aí da falta de liquidez, da possibilidade, por que não, da startup, da empresa não dar certo. Quais outros riscos daria para a gente elencar aqui? Poxa, tá bom, né? Nossa. Já falou 2 riscos. Esses são riscos do negócio, né? Então, você aporta o seu recurso, você corre o risco de não receber aquilo que você não sabe quanto você vai receber, de verdade. Essa aqui, já começa por aí, né? Você espera receber determinado valor, mas não é garantia que você vai receber aquilo, né? A gente já falou que é o capital de risco, e a gente vai depender sim do desenvolvimento dessa companhia e da forma de saída dessa companhia, que vai gerar, enfim, o valor e que vai ser devolvido para o investidor. Liquidez, né? Então, se você precisa daquele recurso, você não vai ter. E se precisar, o que a gente está vendo aqui, né, nas plataformas, estão sendo oferecidos esses fundos. Existe, sim, uma oportunidade de saída, mas é para um outro investidor também, ou através de uma dívida, né? Ou seja, certamente parte do ganho que esse investidor teria, ele está pagando por esses outros instrumentos. Existe isso. Ou seja, se você vai investir, avalia, de fato, a forma, né, como isso está sendo estruturado, para você não ter surpresa. Saber como você, quando eventualmente não, você espera receber. Mas saber que não é quando você quiser. Vai depender dessa estrutura. Pô, que privilégio a gente teve de conversar com uma das maiores especialistas aqui do nosso país nesse tema. Eu queria te agradecer muito, Arlete, e te perguntar, para a gente encerrar, sobre você. Você também disse, né, que é empreendedora, que tem o seu negócio, dá aulas também no INSPER. O que você projeta aí para o médio e longo prazo, na sua carreira pessoal? Para a próxima vez que a gente conversar aqui, eu já sabia por onde começar. O que você está projetando, Arlete, por gentileza? Não, a gente falou de empreendimento, né? Eu sou empreendedora também, né? Então, eu tenho um sonho grande, através da Longevitar Previdência, de ampliar o conhecimento desse investidor, de ampliar o conhecimento dele daquilo que é oferecido, por exemplo, na própria Previdência Social, como ele trabalha o seu recurso para ter uma tranquilidade lá na frente, ou mesmo quando não só aposentar, mas quando ele quiser reduzir o seu ritmo de trabalho. Como é que ele vai fazer isso? O que ele tem que fazer hoje, antes que o futuro chegue na hora que ele menos esperar? Então, é um trabalho assim, bem interessante, é um projeto interessante, onde a gente está, eu com o Fábio, a gente tem pensado cada vez mais em produzir artigos, explicar a nossa visão, quais são os instrumentos que são utilizados para viabilizar isso para as pessoas no futuro, que é o que todo mundo deseja, né? Ter um futuro tranquilo, né? Então, quando chegar o momento de aposentar, se aposentar com tranquilidade. Com tranquilidade, é isso. E para quem quiser conhecer mais, Arlete, a Longevitar ou mais do seu trabalho, te procura no Instagram, tem o site da companhia, como que faz? Bacana. Eu estou no LinkedIn, estou nas redes sociais, e a também, então, Instagram, enfim. A Longevitar também tem as redes sociais, eu também consigo falar por ali, e as pessoas podem ter acesso ao material que a gente produz, as oportunidades de curso que a gente também dá. Então, tem vários projetos aí bem interessantes, os nossos parceiros já estão sabendo disso de antemão. E esse aqui é um dos produtos aí dessa parceria que eu tenho por conta da Longevitar. Que legal, tenho certeza que já tem gente perguntando aqui sobre o livro, quem quiser comprar. O livro vai ser vendido em lojas físicas, vai ser vendido em plataformas online, como que faz? Bom, ele já está nas plataformas, né? Legal. A ideia também é para as livrarias, e a versão online, a gente tem uma data aí para 1º de maio, Dia do Trabalho. Boa. Já está também disponibilizado, né? Então, foi um pedido que a gente já fez aí para a editora, para a gente já ter essa versão online, aí, digital, para o nosso público. Muito bem. Arlete Nesi, doutora pela FEA
CREA USP e mestre pelo INSPER em administração, professora também do INSPER. Muito obrigado, Arlete. Você gostou da conversa? Adorei, gente. Foi ótimo. Obrigada, parabéns e sucesso para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer, além da Arlete, meu parceiro, Gui Serrano, parceiro de todas as horas, do almoço de negócios direto aqui pro Mover Voices. Valeu, Gui. Eu que agradeço, valeu o convite. Vini e Arlete, obrigado pela conversa, foi muito boa. Ó, eu anotei até aqui o nome de todo mundo que faz esse podcast acontecer para agradecer. Um abraço especial para a produção da Margarete Ribeiro, da Bia Langella, toda a equipe técnica aqui, o Fábio Risato, o César Moncal, o Ivan Dourado e também a nossa equipe de audiovisual, encabeçada aí pelo Fábio Batista. E um agradecimento mais do que especial a você que acompanhou a gente durante essa hora e pouquinho aqui. Conversamos sobre um tema absolutamente relevante para quem gosta de investir em empresas, seja ela de capital aberto ou não, para quem gosta de empreender também. Para você que nos acompanhou aí pelo YouTube, pelo Spotify, muito obrigado. Na próxima semana a gente tá de volta com a terceira edição do Mover Voices. Até lá, valeu!